Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando ao final do ano e estamos encerrando o primeiro ano do nosso mandato na Câmara de Vereadores do Recife. Achamos fundamental fazer um balanço com vocês desse ano de 2019, um ano difícil, um ano de luta, um ano de resistência, mas também um ano de conquistas. Fizemos um mandato em defesa da democracia e das lutas e dos direitos dos trabalhadores. Começamos o ano fazendo uma ampla audiência pública para lutar contra a proposta de reforma de previdência do governo Bolsonaro. Mobilizamos diversos setores dos trabalhadores e da sociedade civil para lutar contra essa reforma que foi aprovada com algumas conquistas, porque retiramos alguns pontos que iria prejudicar a maioria do povo brasileiro, mas se aprovou uma previdência que condena a grande maioria do povo brasileiro a ter uma velhice com sacrifícios. Fizemos um mandato em defesa da democracia, condenando todas as medidas autoritárias do governo Bolsonaro. Fomos na Câmara do Recife um dos poucos que nos posicionamos quase diariamente contra as medidas de arbítrio do governo Bolsonaro com relação ao meio ambiente, com relação à cultura, com relação à educação, à verdadeira destruição que se tenta fazer das grandes conquistas que o povo brasileiro teve ao longo dos últimos 30 anos. Ficamos em defesa irrestrita da liberdade do ex-presidente Lula, porque acreditamos que este processo foi um processo eivado, cheio de erros judiciais, e que o presidente Lula merecia a liberdade e um processo justo dentro daquilo que o processo penal brasileiro prevê. E conquistamos essa liberdade provisória do presidente Lula, porque ele está livre, mas ainda não inocente. Então lutamos em defesa dos direitos da democracia, da liberdade e das conquistas que tivemos ao longo desses anos. Fizemos um mandato antenado, preocupado com as principais questões da cidade do Recife. A questão da mobilidade urbana, que hoje é um problema sério no Recife, com engarrafamentos ainda muito grandes, prejudicando a quem se desloca principalmente de ônibus na cidade do Recife, e em especial do metrô, que vive um verdadeiro caos. Todos os dias ou todas as semanas, o metrô paralisa suas atividades em uma das suas linhas por defeito estrutural no funcionamento do metrô. A segurança passou a ser um caso grave para quem viaja no sistema de metrô da cidade do Recife. Homicídios, tentativas de furto, uma verdadeira violência que coloca em risco quem precisa desse sistema de transporte para se deslocar na cidade do Recife. Fizemos essa denúncia na Câmara de Vereadores e vamos continuar esse debate em 2020 para buscar uma solução para a mobilidade urbana da cidade do Recife, em especial para o sistema de metrô. Participamos ativamente do processo que aprovou a lei que obriga o uso de ar-condicionado nos ônibus na cidade do Recife. Juntamos ao autor da proposta para mobilizar a Câmara e aprovar esse projeto, porque entendíamos que era um direito da Câmara do Recife legislar sobre a mobilidade urbana e sobre o transporte público quando ele se relaciona diretamente com a cidade do Recife. Fizemos uma discussão ampla através da Comissão de Meio Ambiente sobre a possibilidade de o Recife ser impactado com a poluição que teve no óleo no litoral de Pernambuco. Convidamos o secretário do Meio Ambiente e cobramos as medidas preventivas para que o Recife pudesse ficar fora daquela tragédia que aconteceu no litoral de Pernambuco. Felizmente o óleo não chegou ao Recife, mas nós tivemos a atitude como vereador para garantir que a cidade estivesse preparada para qualquer situação que ocorresse. Fizemos um mandato em defesa do meio ambiente, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da cidade do Recife,
aprovamos mais de 32 projetos que vão melhorar a legislação ambiental na cidade do Recife e garantir uma sustentabilidade maior dos sistemas ambientais e da sustentabilidade urbana na cidade do Recife. Então foi um mandato que se preocupou e muito com essa questão ambiental e que vai continuar com essa prioridade no ano de 2020. Fizemos um mandato antenado, preocupado em estar articulado com as demandas das comunidades mais pobres da cidade do Recife. Aquela maioria da população que eu conheço tão bem, porque como prefeito da cidade do Recife, cuidamos dessa população, priorizando a construção de habitacionais, obra de infraestrutura nos morros, cuidando para a regularização nas áreas verdes pudesse acontecer. E foi assim que participamos ativamente da luta dos moradores do edifício Holiday para garantir a sua moradia, uma transição para que a reforma do prédio fosse feita e que os moradores pudessem ter uma moradia segura enquanto as reformas estruturais do prédio Holiday pudessem ser feitas. Foi assim quando participamos ativamente da luta da comunidade de Caranguejo Tabaiares, que reivindicava e reivindica a sua garantia de moradia no lugar onde mora, lá em Caranguejo Tabaiares, e garantimos que o prefeito enviasse à Câmara de Vereadores da cidade do Recife um projeto ampliando a área ZES da comunidade Caranguejo Tabaiares e dessa forma garantindo com que a maioria dos seus moradores permaneçam morando nas ZES Caranguejo Tabaiares. Foi assim em diversas comunidades, como no Córrego do Curió, em Nova Descoberta, comunidade onde fizemos diversas obras de infraestrutura como prefeito e estivemos lá agora para cuidar dos problemas que ainda permanecem nesta comunidade. Em outras comunidades como Ibura, como Totó, como Beberibe, como Cajueiro, estivemos presentes para reivindicar como vereador da cidade do Recife melhorias em praças, melhorias em ruas, na limpeza urbana e na iluminação. Achamos isso um papel fundamental de um vereador, cuidar desses pequenos detalhes que melhoram a qualidade de vida da população e que muitas vezes um prefeito, e eu posso dizer isso porque já fui prefeito, não tem condições de acompanhar dia a dia esses pequenos detalhes e que a gente, junto com a organização da população, com a mobilização da população, lutamos para que o conjunto das comunidades mais pobres da cidade do Recife pudesse ser atendida. Então, nosso mandato é um mandato que está à disposição da luta, das reivindicações das comunidades mais pobres da cidade do Recife. Finalmente, fizemos um mandato preocupado com a ética, preocupado em fazer um debate político qualificado e aprofundado e discutindo temas de interesse geral para a cidade do Recife na Câmara de Vereadores. Como, por exemplo, quando propusemos a criação de uma comissão de relações internacionais para discutir a relação da cidade do Recife com outros países, com outras cidades, para garantir investimentos aqui na cidade do Recife. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, 60% das exportações que passam pela cidade do Recife são em direção à Argentina. 80% dos turistas que vêm de outros países para Porto de Galinhas e descem no aeroporto da cidade do Recife, que visitam a cidade do Recife, são da Argentina. Tem uma comissão de relações internacionais para discutir essas relações, é importante para seu emprego, para o crescimento econômico da cidade do Recife. Então procuramos discutir esses grandes temas, ter uma postura ética para elevar a qualidade do debate na Câmara de Vereadores da cidade do Recife. E foi por isso que o meu voto foi contra o aumento do salário dos vereadores. Quando uma situação se mostra injusta e inoportuna, não poderia ser outra a nossa postura e a nossa posição a não ser votar contra. Era um aumento nesse momento injusto e inoportuno, porque mais de 16%
da população da cidade do Recife encontra-se desempregada, quase 40% vive subempregado, vivendo de biscaites e vivendo diante de uma crise e de um governo Bolsonaro que procura taxar o desempregado, retirar direitos de quem trabalha e, com medidas autoritárias, colocar em risco a população mais pobre, que hoje volta a passar fome, a ter que consumir uma carne de um preço muito alto. Então, diante de um cenário e de uma situação como essa, não era oportuno os vereadores aumentar seus salários. E por isso o meu voto foi não, para que a gente possa construir, ter uma postura ética na Câmara de Vereadores, construir uma nova política, devolver a credibilidade daqueles que votam em seus representantes, para que a gente possa, com isso, junto com a população, construindo a unidade dos movimentos sociais, dos movimentos populares e dos partidos de esquerda, recuperar a democracia no Brasil, recuperar o direito dos trabalhadores e que em 2020 a gente possa ter vitórias que possa alterar o caminho de destruição que o governo Bolsonaro vem construindo no Brasil. E por fim, espero que você tenha tido um Natal de segurança, de paz, de tranquilidade com a família e desejar um 2020 de muita luta, de muita resistência, mas também de grande vitória para todos nós. Vamos juntos construir um mandato participativo ainda mais vitorioso no próximo ano. Conto com vocês nas nossas redes sociais, compartilhando, dividindo e participando ativamente. Até 2020 e um grande ano para todos nós.